Às vezes, na vida, é preciso voltar ao elementar, ao mais simples, ao básico, ao óbvio. Esta é uma sessão da CCJ convocada para discutir o parecer do relator Bonifácio de Andrada quanto à denúncia do Ministério Público contra Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco. É disso que se trata. Só que os defensores do parecer do relator e, consequentemente, de Michel Temer, Moreira e Padilha, adotaram a tática do minimalismo. Eu fui verificar as inscrições. Para defender o engavetamento da denúncia, o não prosseguimento das investigações, há, até o momento, 16 inscritos, apenas. Nós outros que queremos argumentar pela urgência, premência e necessidade cidadã da continuação da investigação, somos 42 aqui. Lá fora, num painel da visibilidade, onde cada um coloca a sua posição, também os números são díspares. Apenas 10 deputados assumem que querem sustar a investigação, enquanto 67 já colocaram suas carinhas ali. Fora os que, talvez, por vaidade excessiva, pegaram o imã e levaram para colocar nas geladeiras das suas casas, o que é desvio de finalidade. Mas nós aqui queremos, ao entregar, inclusive, o nosso voto em separado, que tem como epígrafe, aliás, Santo Agostinho, afastar da justiça, que são, na verdade, os governos, senão grandes quadrilhas de ladrões. Nenhum governo, numa república, talvez sequer no Império, na República Velha, tão cultuada pelo deputado Bonifácio, que são os governos, senão aqueles que procuram representar o povo e, teoricamente, defender o bem comum. Portanto, se não há justiça, nem transparência, nem controle social, eles se tornam governos inautênticos e autocráticos. Eu sinto que há no Brasil hoje o cumprimento de um desejo manifesto de Romero Jucá, um dos muitos próceres da República investigados, ex-ministro, aliás, de Temer, que continua sendo operoso parlamentar, senador de sustentação do governo, quando disse, em conversa com o Sérgio Machado, que era preciso delimitar a Lava Jato onde ela estava, ou seja, pegou a cúpula do PT, e alguns fizeram por merecer, e tinha que parar ali, estancar essa sangria. Para isso era necessário, inclusive, nas tratativas daquela conversa, destituir a própria presidente Dilma. É isso que está em curso. Quando a gente vê aqui uma tendência a se engavetar essa denúncia, estaremos, se isso acontecer, praticando obstrução à justiça, seja esta comissão, seja o plenário da Casa. É bom lembrar o voto primoroso do ministro Barroso, quando da tentativa de Temer e seus advogados de impugnar a viabilidade da denúncia, de sustar o trâmite dela, inclusive negativa do Supremo, apoiada e defendida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A investigação tem que prosseguir. As atividades criminosas do antigo amigo de Temer, Joesley, um dos maiores produtores de proteína de carne do mundo, como não recebê-lo, independente do horário, disse Sua Excelência lá atrás. Agora é o bandido mor da República, e é mesmo, não sei se mor, porque a concorrência é grande nesse aspecto. Mas, que disse Barroso, o que a Câmara tem que nos dizer é se há ou não interesse público em saber se esses fatos verdadeiramente aconteceram. O que não é possível é condenar ou absolver sem se investigar. Nós aqui, os 42 inscritos, talvez mais, temos a convicção e temos as provas e os indícios para afirmar que há um imperativo cívico admitir a acusação para que se possa efetivamente apurar. Apurar o quê? O que está na robusta denúncia de 245 páginas.
apurar, por exemplo, se é verdade ou não a montagem de esquemas criminosos que prosseguem ou prosseguiriam no condicional, que a investigação vai definir, na Petrobras, em Furnas, no Ministério da Integração Nacional, na Caixa Econômica, na Secretaria de Aviação Civil, no Ministério da Agricultura, no governo atual e em muitos espaços da vida pública nacional, corroída pelo patrimonialismo, pelas vantagens indevidas e pela gangsterização da política. Essa é uma situação que exige investigação, sim. Investigar, apurar se há elos da organização criminosa com aquele escandaloso bunker de 51 milhões do senhor Gedel, ex-ministro da cozinha, da copa, da casa, da cama do atual governo, e que participou de vários outros anteriormente, sim, é verdade, desde a era dos anões do orçamento. Algo que pode ter a ver também, infelizmente, com um colega nosso, cujo gabinete foi agora alvo de uma operação necessária de investigação, irmão do ex-ministro, mas, obviamente, não se estava apurando lá nenhum laço de consanguinidade, mas laços possíveis ou com elementos digitais até que podem comprometê-lo. A denúncia que está aqui, que me parece que os do governo não quiseram ler, ela traz pelo menos 26 elementos de provas ou de indícios, que já se disse aqui, mesmo quem defende o governo, que são os necessários para que uma investigação prossiga. Quais são eles? Relatórios circunstanciados da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, provas de processos em trâmite em outras instâncias, depoimentos não só dos indigitados Joesley, Wesley, Saud, da JBS, tão procurada por tantos aqui na hora de financiar campanhas, e fazia daquele jeito, similar ao da Odebrecht, de maneira corrompida para comprar, alugar, influenciar mandatos no Executivo e no Legislativo. Mas tem testemunhas aqui de outros, como Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Delcídio do Amaral, Cláudio da Odebrecht, Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Lúcio Funara, João Santana, Mônica Moura, Sérgio Machado, Nestor Cerveró, Júlio Camargo, Ricardo Pessoa, Fábio Cleto, Léo Pinheiro, Otávio Marques de Azevedo e outros. Não vale nada. Vamos fazer o exercício não só de não participar aqui do debate, mas de promover o ocultismo do que está denunciado aqui. Mas tem mais elementos probatórios, mensagens de celular, não leram? Não significa nada. Anotações e bilhetes, agendas, dinheiros apreendidos em buscas e apreensões, contratos administrativos, notas fiscais, relatórios da CVM, do COAF, do TCU, informações que a própria Câmara deu, também informações da Caixa Econômica Federal, fotos, registros, filmagens, conversas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, planilhas, registro de abertura de conta no exterior, extratos bancários, comprovantes de movimentações financeiras, auditorias internas na Petrobras, doações para campanhas eleitorais, e-mails, registros de voos, comprovantes de pagamento de serviços de hangaragem, reservas de hotel, faturas de cartão de crédito, registros de dados extraídos do programa Drauzes, pagamento de propina da Odebrecht, registro de encontros e conversas suspeitíssimas, inclusive de Michel Temer, aquela famosa no escurinho do Jaburu. Nada disso existe, tudo é ficção. Tudo é uma invenção, uma grande conspiração para atingir um presidente legítimo, inatacável, que tem uma história ilibada. Pode até se ter uma história ilibada, mas se pode cair, sim, e se envolver num esquema que é pernicioso, contagioso do modelo político brasileiro. Chego ao relatório e o voto do deputado Bonifácio de Andrade, que já recebeu aqui todas as justas homenagens pela sua longa trajetória e o seu lastro histórico e familiar.
São 35 páginas, 23 delas sem tocar uma linha na denúncia substantiva, que está aqui nas 245 páginas. Sinceramente, quando eu ouvi e depois li, eu percebi que se trata mais de uma certidão de nada consta, um libelo corporativista, que, aliás, tem alguns parágrafos dedicados à sacralidade do partido político. O partido político é absolutamente importante, sim, mas ele pode se tornar, e mesmo na história da esquerda isso já aconteceu, num grupo, num ajuntamento de interesses escusos, numa organização criminosa. Pode sim, e acontece. Acontece isso no Brasil, com as melhores famílias partidárias. Uma pensata vi aqui, em louvor, sobretudo, à Constituição de 1946, até aprendi algumas coisas, historiador menor que sou, mas para justificar que a Constituição de 88, que todos nós defendemos como uma cidadã, acabou abrindo margem a abusos continuados do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal. É o que está aqui no relatório. É uma manifestação, até certo ponto, saudosista, de um presidencialismo exacerbado e de uma presidência da República, quando Sua Excelência diz que hoje o presidente quase não tem poder algum, e faz referência ao tempo da República Velha, ao modelo oligárquico, tanto que cita Arthur Bernardes, Delfim Moreira, Washington Luiz. Tudo bem, esse exercício, essa pensata, ela não tem a ver com a denúncia em si, que só é tratada nos 114 parágrafos do relatório e voto, em 15 deles, mesmo assim, para dizer que tudo é uma grande invenção, com o objetivo de criminalizar a política, quando, na verdade, como dissemos no nosso voto em separado, citando o ministro jurista Gilson Dipp, a organização criminosa pode também, eventualmente, ordinariamente, exercer atividades lícitas com finalidade ilícita. Então, nós discordamos, repudiamos a ideia de que tudo é criminalização da política. Não. Muito no Brasil hoje é gangsterização da política, ou melhor, da politicagem, ou como dizia Machado de Assis, da politicalha, da pequena política fisiológica do toma lá da cá, que temeroso, inclusive, para se defender, substituindo a necessária grande política. Vou encerrar, presidente. Nós viemos aqui que tanto no relatório que debatemos, quanto na fala dos advogados, quanto na carta de Michel Temer, que eu não tive a honra de receber, Sua Excelência não deve ter mandado para alguns, torpeza sim, mas torpeza dele próprio, quando baixa com interesse de se proteger, que é o seu objetivo único, uma portaria para facilitar o trabalho escravo e agradar a bancada ruralista. A vileza cotidiana do toma lá da cá, da compra de votos, da facilitação, inclusive, na votação do refis para anistiar ou alongar dívidas, inclusive de parlamentares. Encerro, presidente, lembrando que o corporativismo não deve nos guiar, que defender a sustentabilidade econômica, a recuperação econômica desse Brasil em profunda crise de destino. Continuamos numa profunda crise econômica, política, ética, da ética pública especialmente, ambiental. Agora, não é dizer que precisa de estabilidade, portanto não se deve investigar nada, que nós vamos encontrar o caminho da solução. Pelo contrário, para encontrar a superação da crise brasileira, é preciso que a investigação prossiga, porque, não prosseguindo, ela afeta algo fundamental numa democracia ainda tênue como a nossa, a credibilidade das instituições, em especial desse parlamento. Volto a um conterrâneo carioca de grande inteligência e sensibilidade. Dizia ele, Milor Fernandes, os franceses inventaram o esprit de corps, os italianos fascistas, o corporativismo. Os brasileiros, sempre criativos, foram mais longe e inventaram o esprit de porcs, o porcorativismo. Eu espero que a gente não fique apegado a essas pequenezas e vote, como é de nosso dever, pelo singelo, óbvio, elementar prosseguimento da investigação.
Nada fora disso significará senão obstrução à justiça.